Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Azevedo, sou monitor da disciplina de Programação 2 e hoje vou estar ensinando aqui para vocês um pouco sobre a ferramenta de debug, tá? Pelo menos o básico, para vocês já começarem a usarem a começarem a usar no código de vocês. Eu vou estar ensinando aqui no Eclipse, que é a ideia principal da disciplina, mas se você usa IntelliJ, VS Code ou qualquer outra IDE, a essência é a mesma, tá? Saiba disso. Não muda muita coisa e não é tanto mistério você conseguir aprender sobre o debug na sua ideia preferida. Primeiramente, o que é debug, né? É importante a gente saber. O debug é uma forma especial de execução do programa que ele executa passo a passo o programa, mostrando o que é que foi armazenado até agora, o valor de cada variável, como se estivesse em câmera lenta e com você programador no controle dessa velocidade por meio de teclas, né, que você pode digitar no teclado. Quando você analisa o programa dessa forma, fica muito mais perceptível os bugs no sistema. Por isso que tem realmente esse nome de debug, ou em português é depuração de programas, que é tornar o programa mais puro, digamos assim. Para a gente começar, é interessante a gente saber antes o que é um breakpoint. Um breakpoint, como a tradução sugere, são os pontos de parada. São locais onde você quer que o programa pare para que você possa analisar passo a passo o que está acontecendo. Como eu disse, por meio dessas interações que você pode fazer pelo teclado. E para você poder começar a debugar, você precisa declarar um breakpoint, né, para poder realizar suas análises. Se eu quero aqui, por exemplo, analisar essa parte do meu código na linha 11, eu venho aqui na linha 11, botão direito, toggle breakpoint. Pode ver que aparece uma bolinha aqui indicando que tem um breakpoint. Para desfazer o mesmo caminho, tá certo? Eu coloquei aqui um breakpoint na linha 7, que é justamente o início do código que eu fiz aqui para mostrar para vocês como funciona a ferramenta. E vou iniciar aqui o modo, tá? Para iniciar, clica com o botão direito, Debug as Java Application. Então pode ver que a IDE ela já se arma aqui, mostra um monte de coisa para a gente. E o que é cada coisa, tá? Primeiro a gente tem aqui o que está sendo executado, que é a classe debug1, o método main, na linha 7. É justamente onde a gente está. Isso aqui não vai ser tão interessante para a gente agora. O mais interessante vai ser justamente breakpoints e variables. Os breakpoints são justamente, como vocês já entenderam agora, os locais de parada do nosso código. No caso, eu tinha feito alguns testes com a linha 8. Se você quiser marcar ou desmarcar, fica a sua escolha em relação a isso. E também uma parte muito importante para essa ferramenta, é a área das variáveis, que ele mostra tudo que foi armazenado no programa até agora, todas as interações e tudo mais. No caso aqui a gente tem essa variável args, que é justamente o parâmetro passado no método principal do Java, tá? No caso, vou explicar aqui um pouquinho sobre as teclas de interação. As teclas de interação são F5, F6, F7 e F8. Cada uma, claro, tem uma função diferente. Começando pela F5, essa tecla faz com que o programa avance linha por linha, literalmente linha por linha. E às vezes chega a entrar, inclusive, nos métodos internos do Java. Por exemplo, aqui a gente está na linha 7 do método principal, mas se eu der F5, ele não vai para a linha 9 direto. Ele vai entrar nesse método soma vários números, que eu construí aqui, que, como o próprio nome sugere, você passa uma array de inteiros, ele soma todos os elementos desse array e retorna ele para essa variável soma, no caso, né? Então, se eu der F5 aqui, pode ver que ele entra dentro do método e a variável números já foi armazenada. A variável números é um array, lembrando, se eu clicar nessa setinha, vai ter os valores respectivos de cada índice, tá certo? Aqui a gente já tem na linha 41, int soma igual a zero. Mais uma vez, se eu der F5, soma vai ser agora armazenada nessa tabela. E aqui a gente tem um laço for. Lembrando que até essa variável i ela é armazenada e é atualizada em tempo real de execução, tá certo? Vou dar F5 aqui, pode ver que ele entrou no laço for e o i tem valor zero. No caso, soma vai ser mais igual, ou seja, vai ser incrementada o valor de números índice i. Números é uma array, i é zero. Quem é zero em números, o índice zero no caso, é o valor 1, ou seja, soma vai ser acrescentado de 1.
Se eu der F5 mais uma vez, pode ver que ele voltou a analisar a linha do for, porque é um bloco de repetição de código, e soma agora foi atualizado, agora a soma tem o valor 1. Então, isso é muito importante, a parte de variáveis, para você justamente fazer essa análise do que está acontecendo em tempo real no código. Mais uma vez aqui, o i vai ser atualizado para o valor 1, né, porque é a segunda vez que o for está sendo executado, e assim vai acontecendo várias vezes até sair o laço. Pode ver que as variáveis de soma e i estão sendo atualizadas até que o laço acabe e chegue à linha 46, onde vai ser retornado o valor final da soma. Voltando então com F5 mais uma vez para o método main, a gente vê que o soma do main vai receber esse retorno gerado em soma vários números, que vai ser o valor 10. Aqui eu coloquei essa linha 9 soma mais, só para vocês verem que é realmente atualizado em tempo real. Soma mais, soma agora vai ser 11, tá certo? Aqui eu vou mostrar a funcionalidade da tecla F6. O que a tecla F6 faz? Ela executa linha por linha também, como o F5, mas ele vai saltando as chamadas de métodos. No caso aqui, a gente tem esse método imprime mensagem. Digamos que, por exemplo, eu já sei o que acontece com o imprime mensagem, sei que não está acontecendo nenhum erro com ele, por isso eu vou dar F6, porque não é de meu interesse analisar isso. Então, dei o F6, pode ver que ele não entrou no método. Apareceu aqui no console, porque tem um print dentro do método, mas pode ver que ele não executou, né? Algo que você tem que se atentar com a tecla F5 principalmente é o caso de chamadas de print ou de outros métodos Java, certo? Porque o que acontece? O F5, como eu disse, ele literalmente executa linha por linha. Então, na linha 12, se eu der F5, ele vai entrar dentro do println, tá certo? Muitas vezes é uma coisa que você não quer que aconteça. Às vezes você pode acabar entrando dentro das entranhas do Java, digamos assim, sem querer. E aí vem a tecla F7. A tecla F7 ela sai do método atual e volta para onde foi chamado. No caso, aqui pode ver, né? Foi impressa a mensagem e ele avançou, no caso, uma linha e foi para o próximo print da linha 14. Aqui, como tem uma chamada de método soma dois números, eu quero ver o que acontece com ela. Então, eu vou dar F5. Apertando F5, a gente vem aqui, entra dentro de soma dois números. Nada de novo para vocês, então apertando aqui F7 mais uma vez para mostrar que ele sai do método, tá certo? Como eu já tenho print aqui, eu não quero entrar dentro do print, então eu vou dar F6, porque eu não entrei dentro do método print, né? Então, apertando F6, ele vem para a linha 18, tá certo? Pode ver aqui também que todas as variáveis estão sendo armazenadas, até as strings e tudo mais, tá? E aí, no caso, vem a última tecla, que é a tecla F8, tá? A tecla F8, ela avança o código, a execução do código, até o próximo breakpoint. Caso não tenha nenhum breakpoint, lembrando, ele vai até o fim do programa. Ele vai até a parte final do programa, fecha o programa e acaba a depuração. Tá? Então, se eu der, por exemplo, se eu disser, eu já sei o que acontece até o fim do programa, ou então eu sei o que acontece até o próximo breakpoint, não quero ver, eu não quero analisar tão profundamente essa parte do meu código. Então, eu aperto F8 e pode ver que ele fecha as mensagens, imprime aqui o Hello World, como a gente vê aqui nessa parte do código, e termina essa parte da execução do programa. No caso aqui eu construí um método último maior que 10, que ele retorna o último preço maior que 10 em um array de preços, tá certo? Aqui no método principal já tem os preços e estão sendo passados como parâmetro. Caso não seja achado nenhum preço maior que 10, vai ser retornado o valor 0. Se eu tentar executar no modo normal, né, esse programa, ele vai me dar um erro. Putz, me deu um erro, não sei o que está acontecendo. Beleza, para isso vou usar a ferramenta de debug. Coloquei aqui um breakpoint na linha 8, que é justamente a chamada do método que eu quero analisar, e venho no modo de debugar o código, tá certo? Às vezes eu acabo fechando as partes das variáveis e dos breakpoints que aparecem aqui na direita. Para você conseguir ver de novo, basta vir nessa lupinha e escrever aqui variables e breakpoints, tá? E ele salva aqui como histórico. Então, já está aparecendo aqui tudo que eu quero que apareça. E vamos lá, tá certo? Aqui a gente tem a chamada do método, justamente no breakpoint. E para isso eu vou dar um F5, tá? Dei o F5, ele já armazenou aqui, que foi criado na linha 6, o array de preços com todos os valores respectivos. E
está analisando agora o laço for da linha 20, que é justamente o array ao contrário. Beleza. Avançando um pouco mais no código, a gente vê que i vai assumir o valor 7. Eita, tá bom, tá certo. Mas se a gente avançar um pouco mais, depois dessa análise dessa condição, o Java vai começar a abrir um monte de arquivos internos, né? Por quê? Está acontecendo algum erro que eu não sei por quê. E no final, ele mostra o erro na linha 7 e já dá uma dica para mim, digamos assim, do que está acontecendo. Poxa, já está acontecendo algum erro aqui. Vamos tentar executar mais uma vez, analisando as variáveis. Beleza, vamos lá. Avançando aqui, eu tenho que o i está sendo 7, ele está assumindo o valor 7. Legal. Mas preços só tem até o índice 6. Se eu chamo preços índice 7, vai dar um erro de chamada de elemento no array, né? Por isso que está acontecendo esse erro. Poxa, tá legal. E é justamente essa funcionalidade. Como eu consigo ver tudo aqui com muita clareza, fica muito mais fácil perceber o erro. Então aqui é justamente colocar preços.len menos 1. Legal, desse jeito eu já consigo resolver meu programa e consigo fazer ele rodar do jeito que eu queria. Se eu der um F8 aqui para fechar o programa, no caso, como ele não foi salvo desse jeito, vai retornar o erro mais uma vez. Mas se eu tentar rodar o programa agora com essa alteração, pode ver que ele vai funcionar normalmente, vai retornar aqui 99, que é justamente o último valor maior que 10, tá certo, pessoal? Lembrando que essa ferramenta, mais uma vez, é extremamente importante, tanto para a disciplina de P2, como para o resto da sua vida como programador. Então é muito bom você já ir começando a aprender como manusear, como que funcionam as principais características disso tudo, tá? No caso de outras IDEs, como eu falei, não muda tanto o funcionamento e normalmente a essência de depuração de programas é assim mesmo, com essas telas, esses valores, essas informações, tá? Lembrando que qualquer dúvida você pode falar comigo, com outros monitores ou até mesmo com os professores, que a gente vai fazer o máximo possível para ajudar você, tá? Então, bons estudos e boa sorte nos seus códigos. Valeu, até a próxima.